Prosseguindo no estudo da Arqueologia Bíblica 2, nós estamos agora no item 17, José e a escrita alfabética. Bom, lembrar, nós estamos falando ali do faraó Amenemés III, próximo de 1800 a.C., como sendo o provável homem que teria entregado todo o poder a José, ele ou seu pai, mas muito provavelmente ele. E José teria se tornado governador do Egito. Ok? Bom, e nessa mesma época em que, depois desse homem, depois da morte da esposa dele, os egiptólogos dizem que um povo chamado Ixo dominou o Egito. Então esse homem ele é importante também porque os egiptólogos, os historiadores dizem que na época dele surgiu a escrita alfabética que nós temos hoje, que seria um grande marco na história, né? É um grande marco na história, porque antes da escrita alfabética, as escritas que existiam disponíveis eram escritas com 1.500 símbolos. Então, para você poder escrever, de fato, era muito difícil. E já nós subtraímos aí, vamos dizer, para uma quantidade pequena de letras, né, no nosso alfabeto, ok? Então, essa mudança, segundo a história, ocorre em que ano? Ocorre em que período? No período do faraó Amenemés III. Né? Esse é o ponto que nós veremos agora. O comentário diz o seguinte: José e a escrita alfabética. A escrita alfabética desenvolveu-se próximo do governo de Amenemés III, e José pode ser o responsável por esse desenvolvimento. Eu digo que pode ser porque, vamos dizer, pela história bíblica, um homem muito inteligente, muito abençoado por Deus, destacou-se nessa época. Ele seria, vamos dizer, o homem mais inteligente ali naquele momento, e além de ser inteligente, abençoado, né? Ok? E também porque a Bíblia parece dizer até que José, por exemplo, ele conhecia de medicina no Egito, porque ele teria feito parto dos seus netos. Diz que os seus netos nasceram entre os seus joelhos. Essa era uma expressão para descrever o ato de acompanhar um parto. Então José era um homem inteligentíssimo, aquela pessoa que provavelmente tudo que ele vai fazer, ele faz bem feito, ok? Então veja esse comentário que eu coloco aí do livro Egito Antigo, né, do Paul Johnson, tá bom? O livro Egito Antigo de Paul Johnson, ele tem lá na bibliografia, vocês podem ler depois, mas veja essa citação dele. Quando o alfabeto egípcio ultrapassou as fronteiras e foi manipulado por povos menos atrelados à tradição, o que aconteceu foi diferente. De maneira geral, os egípcios não tentaram ensinar sua língua para outros povos, o que se deu provavelmente de maneira deliberada, em razão de suas associações religiosas secretas. Mas houve uma exceção importante. Em 1905, Sir Flinders Petrie descobriu inscrições nas proximidades das minas de turquesa do Sinai. A língua era semítica e apresentava algumas importações hieroglíficas, onde dos símbolos, né, encontrados eram alfabéticos, ou seja, esse aqui é considerado o primeiro achado com sinais alfabéticos. Esse alfabeto que nós temos hoje, com 26 letras, né? Ok? Ele nasce quando? Ele nasce aqui nesse período, segundo os egiptólogos dizem, próximo do governo de Amenemés III. Bom, o artigo prossegue. Nem Petrie, nem Alan Gardner conseguiram ler tal texto completamente, pois o material não era suficientemente extenso. Ele cita, vamos dizer, esses egiptólogos, né,
que eram pessoas de destaque na história, mas que não conseguiram ler o texto. Ele prossegue: o que aconteceu, entretanto, é razoavelmente claro. Durante o Médio e o Novo Império, os egípcios mineraram nesse sítio no Sinai, por volta de 1800 a.C. Olha só que interessante, eu falei para vocês, naquela cronologia, José se tornou governador do Egito em 1802 a.C. Aí eu estou citando aqui, pegando a cronologia bíblica, colocando dos eventos paralelos, olha que coisa interessante que está acontecendo. Então, em 1800 a.C., no reinado de Amenemés III, sendo que tem outros egiptólogos, por exemplo, que dizem que Amenemés III terminou seu reinado até antes, mas essas diferenças é comum, tá bom? Então ele coloca durante o reinado de Amenemés III, no ano 1800 a.C., né, eles teriam usados em tal localidade. Um deles, de grande criatividade, de criatividade engenhosa, digo, aprendeu escrita hieroglífica egípcia e se determinou a adaptá-la à sua língua, o cananeu, ainda não escrita na ocasião. Seu lance de gênio foi ter selecionado apenas os sinais alfabéticos dos hieróglifos, rejeitando os grupos consonantais e ideogramas. Então, diz que a parte interessante é que a escrita egípcia, esses hieróglifos, tinham centenas de símbolos, mas esse homem teria notado que alguns símbolos ele equivalia a sons, né, que eles poderiam ser individualizados. Por exemplo, o egípcio tinha um sinal lá que representava o tá, outro sinal, por exemplo, que poderia representar o tu, né? Então TA, TU, e essa pessoa teria identificado que ele tinha aqui, na verdade, vamos dizer, 3 sons. De um som, por exemplo, de T, que é onde vai surgir o alfabeto T, né? Outro um som de A, depois o som de T se repete, o som de U, e ele teria percebido que esses sons ele poderia formar o alfabeto. Então é uma coisa assim que ele fala de gênio, né? Que realmente quem pensou isso foi algo de gênio. Ele pegou 1.500 símbolos, 1.000 símbolos, tá bom? E vai reduzir em 20, na época eram poucos, mas vamos colocar esse número aí próximo, 20 e poucos símbolos, tá bom? O texto prossegue, a citação prossegue. A nova escrita sobreviveu. Aos poucos ela se espalhou pela Palestina, eles chamam de Palestina, né, Canaã, e pela Síria, adquirindo no processo características cursivas. No norte da Síria, perto do antigo porto de Ras Shamra, ela assumiu um estilo cuneiforme, ou seja, ela foi adaptada aos materiais que eram utilizados na região para a escrita, como as tabuinhas e os buris. Ou seja, lá próximo de 1800, próximo dos dias de José, está nascendo a escrita alfabética. Esse homem, esse gênio, que eles não sabem quem é, que teria identificado esses sons e teria resumido, né, nesses 20 e poucos caracteres que nós temos hoje. Uma coisa assim de gênio. Bom, dessa escrita vai surgir as escritas ali da região dos cananeus, e junto se desenvolve a escrita também em hebraica, ok? O alfabeto hebraico. Então, cerca de 300 anos depois, 350 anos depois, Moisés está escrevendo numa escrita que teria se iniciado, uma variação de uma escrita que teria se iniciado lá nos dias de José, que poderia ser obra de José. Bom, eu coloco, né, que isso aí no livro de Paul Johnson, Egito Antigo, né, publicado em 2009, na página 277 e 278. E eu coloco um comentário final. Não há como comprovar uma ligação de José com um semita criativo que adaptou a escrita egípcia, mas ele é um grande candidato. Eu acho, né, considero, porque, vejam, tudo que nós estamos estudando mostra como a Bíblia é um documento muito confiável, né? Longe do que esses loucos estão falando aí. A Bíblia, vamos dizer, está colocando evento de um povo estrangeiro dominando o Egito de forma pacífica,
próximo dos anos 1700 até os anos 1500, nessa época os israelitas estavam lá no Egito. A história diz que depois os egípcios escravizaram esse povo. A Bíblia já dizia que os israelitas foram escravizados pelos egípcios. E aquelas outras citações que nós vimos, né? O nome Jacó ser comum entre os Ixos, eles saírem do Egito, depois irem para Jerusalém e construir um templo. Então são todas evidências que mostram realmente que eles podem ser esses Ixos. E José teria sido o líder, esse homem que idealizou tudo. Nós veremos mais à frente que os egiptólogos também dizem que os egípcios têm que agradecer aos Ixos. Olha só que interessante. Nós veremos citação disso. Por quê? Eles dizem que os Ixos, eles assim, criaram coisas importantes para os egípcios se tornarem a potência. Talvez a arma mais importante dos egípcios, que eles nos séculos seguintes vão conquistar muitos povos, é exatamente a arma que eles dizem que teria sido criada nessa época dos Ixos. Então, que os Ixos, né, teriam criado, e poderia ser José, esse homem inteligentíssimo também, ou um filho dele, né, os descendentes dele, porque a história diz que foi criada pelos egípcios. Aquele carro puxado por 2 cavalos, ok, que ia normalmente um homem guiando, iam 2 homens de um lado e de outro jogando flecha. Essa arma foi considerada revolucionária. Diz que foi com elas que os egípcios ganharam a primeira batalha, pelo menos que é relatada na história, que é a chamada Batalha de Armagedon, né, ou a Batalha de Megido. Ela aconteceu próximo de 1400, próximo de 1500 antes de Cristo, nesse período que os faraós conseguiram escravizar os israelitas. E seria Tutmés III, o neto desse Tutmés I, né? Neto ou filho? Não, desculpa, o Tutmés III, acho que ele é filho de Tutmés I. Ok? Então, são períodos assim que combinam, ok? Para nós vermos que os Ixos são os israelitas. E essas citações que nós veremos dizendo que eles foram importantes para o desenvolvimento do Egito, isso mostra realmente a bênção de Deus sobre os israelitas. Mas eu digo, pode ter acontecido no Egito o mesmo que aconteceu, por exemplo, na Alemanha, que Adolfo Hitler não aceitava o fato dos judeus serem ricos e os alemães estarem em crise. E ele, por isso, começou a agir contra os israelitas. Foi muito parecido com o que aconteceu nos dias do Egito, que nós veremos agora mais à frente ainda mais detalhes desse momento.